Amém. Que bom estarmos aqui. Mais um domingo pela manhã. Queria convidar vocês a abrir na continuação aqui do nosso estudo em Êxodo. Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 até o 27. É o final do capítulo 18. Eu queria deixar um tempinho para a gente fazer uma leitura individual, silenciosa, pode ser? É o capítulo 18, do versículo 13 até o final, até o 27. O conselho de Jetro. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir a nossa orientação, pelo Espírito Santo. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã de domingo, porque desejamos ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Deus, que existem conhecimentos e reconhecimentos presentes, ó Pai, apenas na Tua palavra. E nós viemos buscar, Senhor, nós viemos buscar essa orientação. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Deus, que a existência, a vida, Senhor, vem da Tua boca, Pai. E é por ela que nós temos vida. Então, Senhor, nós clamamos, ó Deus, por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada eu não estava aqui, mas graças a Deus por essa gravação. E aí eu pude ouvir a Adriana. Trouxe o início do capítulo 18 até o versículo 12, que fala ali sobre a evangelização, de Jetro. Moisés contando as boas novas para Jetro e ele se convertendo, É muito interessante perceber o contexto cultural ali dos midianitas, Que o Jetro fazia essa intermediação, ele era o sacerdote, ali em Midian, num país, num local, num povo, melhor dizendo, politeísta. E é muito legal perceber o reconhecimento dele de que Deus é maior que os outros. E é muito bonito aqui no versículo 12, só retomando o que a Adriana trouxe. Versículo 11, melhor. Agora sei que o Senhor, isso Jetro falando, é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que eles tanto se vangloriavam, Então toda aquela transformação que a gente vê acontecer ali por meio de pragas no Egito, transformação no corpo, transformação no ambiente, essa praga, que a gente chama, nada mais é do que o agir de Deus mostrando ou dando o juízo, sobre determinados deuses, mostrando para o povo, que aquilo não passava de uma crença, de uma crendice, Então, quando Jetro diz isso aqui, ele está reconhecendo, ele também, sacerdote em Midian, sacerdote num lugar politeísta, que Deus, Jeová, é o maior, o Deus Criador. Então, muito bonito isso. E a gente consegue ver também nesse trecho 4 momentos aqui nessa conversão, nessa purificação de Jetro. Sai dessa coisa do politeísmo, de reconhecer vários deuses, para se dedicar ao único Deus, a Jeová. Primeiro ele ouviu. Depois ele se alegrou daquilo que ele ouviu, daquilo que Deus fez.
Depois ele reconheceu Deus como o maior dentre os outros ídolos. E por último ele ofereceu um culto ao Senhor. Então esse é um processo que a gente passa na nossa vida, né, cotidianamente. Primeiro a gente precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir, né? Depois, nesse processo de ouvir, a gente tem que ter atenção. E ao prestar atenção, né, esse ouvir de fato, a gente vai se alegrar pela bondade, né? É algo que, de fato, nós fomos criados para perceber a beleza, a bondade, né? A gente se alegra. Depois a gente começa a reconhecer que Deus é o maior. Então, maior do que a minha força, maior do que a minha inteligência, porque os deuses, né, que a gente pensa lá são sempre esses deuses mitológicos, né? Mitologia do Egito, mitologia grega, mitologia de Midian. Mas e a nossa mitologia, nossas crendices, né? Nós também temos, infelizmente, muitos ídolos, ou corremos o risco de ter. Então, reconhecer que Deus é maior faz parte desse processo, né? E aí o outro passo ele é o único Senhor, né? Ele é aquele de onde tudo vem, né? E por último a gente oferece o culto, que é essa vida que vai além de você só reconhecer. É você ir agora viver, né? Como Paulo fala, pela renovação da nossa mente, ressignificando tudo para glorificar ao Senhor. Amém? Então, só retomando, porque agora Jetro vai trazer o conselho dele para Moisés. Pensem a cena, gente. Olha só. Como a gente já viu, Moisés saiu do Egito fugindo, e aí ele foi acolhido pelo Jetro, né? Que era o pai da Zípora, que ele casou com ela, né? Teve 2 filhos, e ficou 40 anos ali com Jetro. Nesses 40 anos, ele, enfim, cuidou do pasto dele, cuidou, né, enfim, da família como um filho, né, porque ele era o homem ali, né, e tinha essa responsabilidade. E em algum certo momento, como a Adriana trouxe, Moisés voltou para o Egito, mas depois ele mandou a família dele para lá. Talvez no meio daquela confusão, né? Vem praga e tudo mais, e liberta, não liberta, eu vou matar Moisés, o faraó falando. E ele, não, então vocês voltem para a casa de Jetro e tal. E agora a gente percebe que Jetro era alguém que era, apesar do seu politeísmo, alguém que era sábio. Ele não era uma pessoa sem experiências. E ele vai reencontrar Moisés depois de muito tempo, né? A gente não sabe quanto tempo levou isso, né? Das pragas, né? Dele ter saído da casa de Jetro para ficar no Egito, para ter as pragas, para agora ele ter andado já um bom tempo ali no Egito e reencontrar Jetro. Mas provavelmente tinha uma saudade, né? Tinha uma vontade de reencontro, como de um pai para um filho. E aí a gente vê a cena. Vamos imaginar a cena aqui. Moisés está fazendo algo que parece ser já comum daqueles dias, né? Ele se assenta para julgar as questões do povo. E o povo está ali em pé diante dele, né? Uma fila de banco terrível. Imagina a situação. Graças a Deus que hoje é mais raro, né? A gente participar de fila de banco. Mas é meio isso. Só que imaginem a cena. Lá em Números a gente vai ter uma ideia de que Moisés estava liderando por volta de 2 milhões de pessoas. Imagina. É gente pra caramba. Tá certo que nem todos queriam resolver problema, né? Mas o povo encrenqueiro, que brigava por isso, por aquilo. Aqui você vai ver, agora eu vou apresentar para Moisés. Aí ia lá para a fila para poder resolver com Moisés a confusão que arrumou. Não devia ser pouca gente, né? E aí Jetro chega lá, pensa o orgulho de Moisés, né? Pai, né? Pai, tô aqui, ó, liderando essa galera aqui, eu sou o grande sábio, assim como o senhor era.
Eu também sou. Estou aqui, só que o meu caso é 2 milhões. Né? Jétro, a ideia assim, que a gente vê do estudioso é que ele liderava ali, ele tinha sob o comando dele mais ou menos umas 80 pessoas. Né? Podia olhar com desdém para o pai dele. Ó, sou melhor que você. Mas Moisés não faz isso. Vocês já leram, nós já conhecemos, né? O que acontece é que Jétro não elogia ele. Jétro começa um diálogo muito sábio para a gente aprender. Tem muitas lições aqui. A Adriana falou sobre uma coisa muito interessante na semana passada, que é a relação entre amor e verdade. Nós vivemos com essa angústia, mesmo que a gente não perceba. A gente quer falar com alguém porque a gente está incomodado, a gente quer, de fato, ajudar a pessoa, a gente quer, em outras palavras, mostrar a verdade para essa pessoa. E a gente fica, mas como eu falo isso? O que eu faço? Aqui está a resposta. A sabedoria do Jétro é sensacional. Vamos ver. Então, olha só. Primeira coisa que ele faz, ele pergunta para Moisés: o que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Então, em vez já dele chegar já falando, pô, Moisés está cheio, né? Ah, eu estou aqui, né? Revendo meu sogro, meu pai, né? E, bom, estou bem. E aí o que ele pergunta é, por que você está sentado e o povo está em pé? Né? Você não tem pena deles, não? E aí Moisés responde, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes. E ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Né? A gente viu um pouquinho antes que Deus já tinha dado esses decretos. Né? Depois a gente vai ver mais à frente que Deus vai especificando, vai tendo paciência, né? E vai ensinando com mais cuidado, né? Até chegar Jesus e a gente poder entender um pouco melhor e ainda assim... Ai, Jesus, vamos quebrando a cabeça aqui para aprender qual a vontade de Deus. Então, era isso que Moisés estava fazendo. Ele estava trabalhando ali dessa maneira. E ele conta para o Jétro, né? E aí o Jétro responde, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo, olha só, verdade, numa situação, e agora ele já está falando de uma coisa que ele se coloca, né, um amor aqui, ele se coloca em amor ao Moisés. Por quê? Porque ele não está só falando, olha, você não pode fazer isso com o povo, que absurdo, você isso, você aquilo. Não, ele se preocupa com ele também. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais para você. Você não pode executá-la sozinho. Agora me escute. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Percebe aqui a diferença da arrogância? Né? Uma coisa é você chegar e se colocar numa posição de sabe tudo. Então eu vou dizer para você aqui o que você tem que fazer, porque eu sei, eu tenho experiência. Né? Jétro podia fazer isso. Né? Quantos anos que ele está ali nessa lida? Mas ele fala, eu vou te dar um conselho e que Deus esteja com você. Que seja algo de paz, né? Que não sejam as minhas palavras, né? Mas que Deus possa falar com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem fazer. Ou seja, faça o que você está fazendo, ok. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Olha só, a gente pode perceber aqui uma dica, né, de liderança, de administração. É claro que hoje a gente vai ter isso aí de sobra, né, no YouTube, dicas de como liderar e tal.
Então, e a gente vai encontrar muitas coisas assim na Bíblia, né? Que fazem relação com o mundo ao nosso redor, fazem relação com as ciências, faz relação com o que se vê nas ciências humanas, ciências naturais, etc. Mas o que a gente precisa trazer aqui para a nossa vida com Deus é essa relação de pensar no que é melhor para o povo e no que glorifica a Deus. Sabe? Esse é o grande diferencial que Jétro coloca aqui. O tempo inteiro, Rapidinho. Isso é muito importante. Tem que ligar, tá? Vê se está ligado. Não estava no meu plano dizer aqui não, mas tudo bem. Humildade também, que a gente às vezes não vê hoje em dia, porque às vezes a pessoa é líder de 10 e vem alguém para aconselhar, a pessoa pensa assim, rapaz, essa pessoa entrou na igreja agora e eu estou aqui há 80 anos e ele quer me aconselhar, quer me dar uma dica. Então assim, e Moisés, a gente sabe que era uma pessoa muito, muito mansa, né? Muito humilde, e aceitou isso, né? Então assim, e aplicar. Hoje em dia está tendo briga por causa de nome da igreja, né? Você não pode ter o mesmo nome da minha igreja, senão eu vou te processar. Então assim, é um ensinamento muito, muito bonito isso daí hoje, porque assim, essa humildade que a gente tem que ter, né? E às vezes eu tento até aplicar isso em casa, porque às vezes o Hugo vê alguma coisa e fala assim, por que a gente não faz isso aqui em casa e tal? E a ideia do moleque é muito, muito melhor do que a nossa. Ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Fala, cara, realmente ele está certo, vamos arrumar aqui que a ideia dele é muito melhor do que essa nossa. Então assim, humildade para, né? É isso. Por quê? Porque a humildade é justamente essa preocupação que Jétro está mostrando, que eu falei que é o diferencial, né, do que a gente vê no mundo, que é o que honra a Deus, né? Nisso tudo que a gente está fazendo, não é só sobre a performance do líder, não é sobre isso, né? Então o Jétro chega lá para ele e falar, olha só, para você ser um melhor líder, você precisa disso, disso e daquilo. Não é nesse sentido. O nosso diferencial é, e se Deus falar com você, que a gente vai ver mais à frente. Ou, como ele falou aqui, e que Deus esteja com você, ou seja, se submeta ao Senhor. E é muito bonito isso que o Cris está falando aqui, porque Moisés se torna humilde, né? Mas antes de Moisés se tornar humilde, quem ele era lá no Egito? Aquele que saiu de lá porque matou um egípcio, né? Um camarada explosivo, né? Então, essa preocupação de honrar ao Senhor é o que vai nos colocando no nosso lugar, irmãos. Sabe? Em relação a, por exemplo, a arrogância, em relação à violência, em relação a tantas coisas, a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Opa, peraí, não. Eu quero fazer isso, isso e isso, mas, para honrar ao Senhor, né? Eu não farei. Então, esse é o grande diferencial do mundo para a gente. Nós não vivemos para sermos apenas, porque também vamos ser bons profissionais, né? Devemos ser bons profissionais, mas antes de sermos bons profissionais, nós somos alguém que nasceu para honrar ao Senhor. E não só bons profissionais, a gente vai perceber nessa questão que a Adriana trouxe, de amor e verdade, que nós temos muitos dilemas. Quando a gente quer ser aceito por alguém, a gente quer fazer amor e vaidade, porque você quer ser legal. Perceberam isso? Mas quando a gente tem essa verdade, a gente quer honrar o Senhor. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de perder uma amizade, porque a gente quer, de fato, falar. Agora tem o outro lado, né? Que é, sei lá, ódio e verdade, que a gente vê muito por aí. A pessoa só quer colocar a verdade e fala assim, eu sou sincero, né? Isso não honra a Deus, né? Então, esse conselho de Jétro, ele tem como primazia honrar ao Senhor. A gente vê nas palavras dele isso. E aí, quando ele fala aqui, né? Isso é pesado demais, né? Ele está pensando no Moisés. Deus
para ser honrado, ele é o Deus que se preocupa conosco, né? Não só com aqueles ou com esse. Ele quer ver todos nós em paz, né? E isso é muito importante porque eu vou falar mais adiante. Ele fala, em outras palavras, ok, faça seu trabalho, mas descentralize, meu querido. Descentralizar é algo também muito importante para o nosso tempo, né? Quando a gente vê, por exemplo, igrejas, a gente veio do Piauí agora, né? E os meninos novos convertidos estavam contando que o pastor anterior não deixava ninguém fazer nada na igreja. Ele fazia tudo. Ele começava fazendo a oração, ele cantava os hinos da harpa, ele pregava, ele orava, ele o que mais tem para fazer? Recolhia oferta, enfim. Tudo que acontecia era ele que fazia. E isso é uma característica de seita, de manipulação. Porque é uma pessoa que puxa para si o status de semideus. É alguém que tem a revelação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente for olhar, por exemplo, algumas instituições religiosas, a gente vai ver que eles não só centralizam, e quando começa a aparentemente descentralizar, são pessoas que falam com a mesma voz, se vestem do mesmo jeito, têm o mesmo jeito de andar, né? Então, assim, cadê a identidade? Cadê aquela pessoa ali, né? Então ela está tão centralizada numa pessoa só que as outras pessoas começam... Então, assim, isso é muito perigoso. Deus é Deus. Nós somos servos. Mesmo como líderes, nós somos servos. E aí, o descentralizar é um ato de fé. É isso que Jetro está colocando para Moisés. Confie em Deus, meu amigo. Você está achando que você tem todo o conhecimento do Egito e que quando você estava cuidando 40 anos em Midian das ovelhas e viu Deus falar com você na sarça, então você tem muito poder para poder liderar esse povo? Eles vão sofrer. E você também. Sai daí. Esse não é o caminho. Né? Então isso é muito importante para a nossa vida também. Porque na nossa vida, a gente acha às vezes que, né, precisa ter o controle. E Deus fala para a gente, ei, confia. Fique em paz. Descentraliza. Porque isso é confiar em Deus. É ter relacionamento com Deus. Não é puxar para si apenas, né? E aí, gente, ele fala, né? E se Deus ordenar, né? Ele está falando aqui. Quer ver qual que é o versículo? Mais simples sozinho. Estabeleça, julgar as questões as mais simples. Isso. Aí ele falou, né? Dividir em chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. 23 vem. E se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Esse é um tema na Bíblia, esse conselho de Jetro, muito rico para a gente pensar a liderança. E quando a gente fala de liderança, não é só na igreja, a liderança em casa e a liderança no nosso trabalho, a vida. Porque nós somos chamados para discipular. Então, se nós somos chamados para discipular, nós já somos chamados para liderar. Então, esse trecho ele é muito importante, esse conselho de Jetro. Porque, olha só, ainda que eu tenha uma responsabilidade, você vai participar dessa responsabilidade, Deus. Você vai colocar Deus em primeiro lugar. Porque se assim Ele ordenar, se o seu coração for guiado para Ele, para cuidar de determinadas ações, você fará. Se não, meu amigo, continue confiando. Deixa lá. Olha só. Confiança em Deus, fé, paz. E a gente vai perceber uma outra coisa muito importante, uma outra lição muito interessante para a gente aqui. Vocês lembram, há uns capítulos atrás, o que Deus falou para Moisés? Que era para ele fazer o quê com esse povo? Libertar e levar para adorar. São essas duas coisas. Tragamos isso para a nossa vida. Nossa função é
libertar e levar pessoas para adorar ao Senhor. É essa a nossa função. No discipulado, na liderança, seja lá do que for, da sua casa, da sua empresa, enfim. Libertar e levar para adorar. E o que Moisés está fazendo aqui, gente? Tem a ver com isso? Ele está encarando picuinha do povo. Então, percebe como a gente se desvirtua fácil? No meio do caminho de libertar e levar para adorar, e aí eu trouxe para vocês o de Jetro, muito por causa disso também, né? Antes eu falei da Adriana, que ele ouviu, se alegrou, reconheceu a Deus como maior e por último ofereceu o culto ao Senhor. Esse processo, né, que é esse caminho, ou seja, para que a pessoa que ele está liderando, ou aquelas 2 milhões de pessoas que ele está liderando, pudesse chegar ao caminho de adorar ao Senhor, oferecer culto ao Senhor, eles precisam ouvir sobre Deus, se alegrar e reconhecer Deus como maior do que os deuses do Egito, do que as próprias vontades, para que eles possam, quando chegar, oferecer culto ao Senhor. Então, esse é o nosso trabalho, é pregar, trazer alegria sobre aquilo que Deus fez, ajudar as pessoas a reconhecer Deus como maior, para que elas possam oferecer culto ao Senhor. E o problema é que a gente começa a se enfiar em picuinha. Não, mas eu acho que não sei o que está certo, mas eu acho que é não sei o que. A igreja se mete na política. Não estou dizendo que... Bom, eu vou aproveitar para fazer um parênteses para falar sobre isso. Porque esse nome, claro que vocês sabem, mas só para retomar. Política vem de polis. Né? Isso vem lá de Platão, de Sócrates, né? Lá da Grécia Antiga. Polis é cidade. Falar de política é falar da cidade. A igreja precisa falar da cidade. É para isso que a gente é chamado. Por quê? Cidades são pessoas. Jesus fala, ide fazer discípulos de todas as nações. Igreja não tem que se preocupar com política? Não faz sentido. Política é cidade. Cidade é feita de pessoas. Jesus falou, façam discípulos. Preguem para essas pessoas. Façam elas se alegrar no Senhor. Façam elas reconhecer Deus como maior, para que elas ofereçam culto. Amém? Outra coisa é entrar em picuinhas partidárias. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o agir da igreja na sociedade. Existe um agir. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos viver a polis, a política. E a gente vê a gente falando, igreja e política não se misturam. Isso não existe. Na verdade, o que a gente tem que ter cuidado é igreja e partidos políticos. Aí sim, a gente tem que ter cuidado. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jetro está no meio de uma confusão. Desculpa, Moisés está no meio de uma confusão. Rapidinho, gente. E essa confusão vai levar ele à destruição. Sabe? Meus irmãos, esse conselho de Jetro é um alerta para a nossa vida. Naquele momento que a gente para refletir sobre o nosso dia. Senhor, que cansaço. Sabe? E Jetro diz para ele, você não vai suportar. E, na verdade, é Deus que está dizendo. Porque, às vezes, até certo ponto é legal, é interessante, né? Porque a gente brinca, né, com esse negócio de ter razão. Né? De falar uma coisa e alguém gostar do que a gente falou. E de entrar numa coisa que tem uma galera que também pensa daquele jeito. E a gente, sabe, tem um afã nisso aí. Mas a gente precisa saber que isso vai levar a gente para a destruição. O conselho de Jetro é, ei, não se mete nisso não. Lembra aqui, ó, você foi chamado por quê? Você foi chamado para libertar e levar à adoração. Bom, vem a outra lição, que é essa que o Cris trouxe. Alguém que lidera 2 milhões de pessoas, ouvindo o conselho de alguém que lidera 80 pessoas. A gente vai estudar hoje sobre, spoiler, Mateus, né? Mateus falando
que Jesus disse sobre sermos como criança. Humildade. Humildade. Deus está falando aqui para sermos humildes. Porque aquele que falou na sarça, lá na frente, falou por meio de um ancião, que é Jetro. Depois, mais à frente, ele chegou a falar até por uma mula. Então Deus nos chama a estarmos atentos à sua voz. Atentos a perceber a voz dele, independente de onde é essa fonte. Sabe? Ouvir e reter o que é bom. A gente tem que ter cuidado, sim, né, com o que a gente ouve. Mas essa abertura, sabe? Tirar as pedras, largar as pedras. Então, meus queridos, para terminar, falta 7 minutos. Eu queria deixar pelo menos 4 lições que me tocaram muito aqui nesse texto. O primeiro é esse, né, que eu já falei, já repeti, que nós precisamos ouvir, nos alegrar e meditar, reconhecendo a Deus como maior que o dinheiro, maior que a minha inteligência, maior que tudo que eu aprecio ou até que eu temo, que eu tenho medo, né? Para que eu possa oferecer o culto racional. Então esse é o primeiro ponto. Ter um processo, sabe, nessa caminhada. E isso serve também quando a gente olha para o discípulo, para alguém que está ali disposto, sabe, que quer conhecer o Senhor. Ela precisa ouvir, ela precisa se alegrar, reconhecer Deus como Senhor, para que ela possa oferecer o culto. A segunda lição é que eu preciso me relacionar com os outros, tendo como base essa relação entre amor e verdade. Então eu preciso, de fato, sabe, mostrar o caminho. É muito mal de nossa parte ver alguém traçando um caminho errado que vai levar à destruição e a gente não fazer nada. Porque a gente não quer, sabe, se indispor com a pessoa. Né? Por outro lado, o amor é abnegação. Sabe? É você descer como criança, sabe? E se colocar para poder falar aquilo. De uma maneira carinhosa, de uma maneira afável. Terceiro, façamos nosso trabalho da melhor forma, mas confiando em Deus. Então, sempre lembrando que tudo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, é para a honra do Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Ou pelo menos deveria. Porque não é apenas eu dizer assim, Senhor, é para a tua glória, né? O que glorifica a Deus? Essa é a pergunta. O que glorifica a Deus? Aqui no caso de Moisés, o que ele estava fazendo não estava glorificando a Deus. Primeiro que ele estava se metendo em picuinha. Segundo que ele estava centralizando a coisa só nele. Deixando que outras pessoas perdessem a oportunidade de se desenvolver também. Terceiro que ele não ia dar conta, nem o povo. Né, em pé ali o dia inteiro, e todos os desdobramentos dessa falta de confiança só levam à morte. Então faça seu trabalho, mas confie em Deus. E por último, estejamos atentos, sedentos pela voz daquele que fala por meio de coisas simples, seja uma árvore, seja um velhinho, seja uma mula, ou aquele que se fez criança, nasceu nesse mundo para poder salvar toda a humanidade. Amém? Vocês não querem falar nada, não? Eu tentei falar rápido, 10h17, ó. Glória a Deus. Mas se vocês quiserem, tem tempo. Tem 3 minutos. Benjamin? Irmã Rose gosta de falar. Fala, irmã Rose. Então fala, olha que maravilha.
Gente, é o seguinte, né? A palavra do Senhor é tremenda mesmo, né? E no momento que você explanava aí toda essa situação de Moisés com Jetro, eu estava aqui meditando e passando assim para a minha vida, né? E percebi que o Senhor estava falando comigo, porque eu tenho essa mania, irmãos, de centralizar todas as coisas em cima de mim, entendeu? E isso é ruim para as pessoas que convivem com a gente, que a gente não dá oportunidade para as outras pessoas também crescerem, né? A gente começa a achar que, eu que tenho que fazer isso, eu tenho que centralizar, só eu que sei fazer isso e tudo, e a gente acaba minando o crescimento do nosso irmão. No meu caso aqui, acabo minando o crescimento do meu esposo, dos meus filhos, porque eu quero abarcar tudo, eu quero resolver tudo. Então, o tempo todo que o pastor Gustavo falava sobre essas coisas, diante da palavra do Senhor, Deus estava falando comigo, eu louvo a Deus por isso, e vejo como é importante a gente estar assim na escola dominical, na casa do Senhor, porque Deus fala tremendamente com a gente, né? Muitas vezes nós ficamos em casa, e aí a gente vê um jornal, uma coisa, televisão, se dispersa com alguma coisa, e está perdendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, falando conosco aos nossos corações. Amém? Mais alguém? Aí, É uma coisa bem simples que eu vejo que o pessoal, a gente tem filhos e acaba que a gente vê a criação de outros, né? Alguma outra coisa boa que alguém faz, a gente tenta e imita, né? Fala assim, pô, por exemplo, o Gustavo, a Adriana ele é assim e é muito bom e está dando certo e a gente tenta e, enfim, faz a mesma coisa ou adapta. E eu também, em alguns casos, eu vejo que não está sendo assim. Os pais, por exemplo, eles querem realizar tudo hoje em dia para os filhos, né? Não deixa os filhos arrumar nada em casa, não deixa eles fazerem nada. As crianças, até as jovens, não podem ir numa panificadora a pé, andar, porque já está tudo pronto lá na mesa, já está tudo arrumadinho, já está tudo, né? Tá tudo pronto ali para eles. Então, eu acho que isso é ruim, né? E cria um prejuízo enorme. Eu estava até lendo um estudo, eu não lembro bem a fonte, mas assim, que os pais que deixam os filhos organizarem a casa, arrumarem a cama, enfim, diversas coisas que eles podem já realizarem em casa, na vida adulta eles têm muito mais facilidade em diversas outras coisas para realizarem. E os pais que prendem os filhos, né, que centralizam as coisas para eles mesmos, os filhos ficam ali e não sabem como é. E isso vai atrapalhar até quando ele tiver a esposa. Fala assim, nossa, como é que você foi criado assim? Eu não entendo uma coisa dessa. Você não sabe fazer um negócio, não sabe fazer um... Enfim, aí vocês sabem o que é, né, que vem. Porque aí é culpa da mãe, é culpa do pai e tal, e vai embora. é isso mesmo, meus irmãos. Que bênção. E a ideia é sempre a gente conseguir ter um tempinho, né? Porque como que enriquece quando a igreja participa, né? Na EBD, e fica muito mais rica. Amém, meus irmãos. Vamos essa caminhada, né? Aprendendo como a Bíblia nos ensina, né? Muito bom, muito maravilhoso. Vamos agradecer? Pai querido, como é bom, Senhor, ouvir, ó Deus, e perceber, ó Deus, a Tua palavra se confirmando, Senhor, desde o início do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. Deus, tantos autores, tantos anos, e o Senhor confirmando, ó Deus, quem Tu és. Estamos aqui, Senhor, a perscrutar, Senhor, a Tua palavra, para Te ver, Senhor, sabendo que um dia veremos face a face. Senhor, estejamos atentos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos atentos a ouvir a Tua palavra, vinda, Senhor, dos mais humildes, que tenhamos humildade para reconhecer, mesmo, Senhor, que venha de alguém, ó Pai, que está sob a nossa autoridade, que tenhamos, ó Deus, humildade para ouvir até daqueles, ó Deus, em que discordamos tanto, Senhor.
Sabemos que o Senhor usa, ó Pai, como já fez tantas vezes, até mesmo inimigos, para falar conosco. Ó Pai, nos coloca, Senhor, como servos, ó Deus, como obedientes, ó Pai, a Ti, e que possamos, ó Pai, confiar, fazendo tudo, ó Deus, para colocar, Senhor, a glória, ó Pai, que é Tua, no lugar certo, Senhor. Isso muda a nossa maneira de ser, isso muda a nossa maneira de pensar. Que possamos evitar as picuinhas, Senhor, os assuntos vãos, Senhor, que paremos, ó Pai, de nos embaraçar, Senhor, como a Tua palavra diz, com coisas inúteis, coisas vãs. Muitas vezes, Senhor, assuntos, às vezes, ó Pai, na internet, rede social, ou até mesmo na televisão, às vezes não pessoalmente, mas virtualmente, Senhor, estamos nos ocupando, ó Pai, com coisas que nos destroem e que não Te glorificam, Senhor. Que possamos lembrar qual é a nossa vocação. Trazer pessoas, ó Deus, para serem libertas e para Te adorar. Levar essas pessoas a ouvir, a se alegrar em Ti, a reconhecer o Senhor como o único Deus e que para viver uma vida, Senhor, em culto racional a Ti. Ó Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra maravilhosa e que possamos, ó Pai, tê-la como razão, Senhor, na nossa vida, maneira, Senhor, de nos deleitarmos em Ti. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, um momento, ó Pai, de edificação, Senhor, em Ti, ao cultuarmos o Teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.